Tá na hora que eu for editar, para eu cortar esse início e a gente começa a aula a partir daqui. Eu queria falar hoje sobre derivação implícita e como isso ajuda no cálculo da derivada de uma função inversa. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. A propósito, eu estou colocando esses arquivos CDF para vocês lá. Quem tem o arquivo CDF, quando aparece uma coisa reduzida, como esse aqui, por exemplo, habilidades, ao final desta aula você deve ser capaz de, para abrir, é só vir aqui na margem esquerda, ó, e clicar 2 vezes em cima dessa linhazinha com uma seta embaixo, que daí ele abre o que está escondido, certo? Aqui no exercícios também, ó. Ele abre a lista de exercício, certo? Isso ajuda quando eu fecho, para fechar a mesma coisa, dois cliques. Fica menos poluído o tanto de mensagem que tem aqui. Ok? Então, eu gostaria que vocês tivessem assistido as aulas referentes ao mesmo assunto, cujos links estão na nossa página do Moodle. Eu espero que eu tenha colocado essa referência no roteiro, para que vocês já tenham assistido, ou se não assistiram, que assistam depois. São aulas do professor Renan, aulas boas sobre o mesmo assunto e ataca alguns problemas de forma específica. Acho que é útil para todo mundo. Tá bom? Ok. Então, vou começar aqui revisitando o conceito de função real, porque a gente precisa de uma coisa importante aqui, que é o seguinte. Bom, uma função real, né, é uma associação entre um número real, dois números reais, um que varia livremente pelo conjunto do domínio, e outro que é a chamada variável dependente, que depende dessa variável livre, através de uma lei matemática que a define, certo? E como a gente viu no todo o nosso estudo sobre continuidade e derivabilidade, é importante que a gente esteja falando de um domínio onde o conjunto seja, por exemplo, um conjunto do tipo o intervalo aberto, como esse aqui, AB. Por quê? Aí todos os pontos desse conjunto, qualquer x que estiver aí dentro, entre A e B, estritamente maior que A, estritamente menor que B, são pontos que podem ser aproximados por outros pontos, tanto pela direita quanto pela esquerda, tanto por valores menores quanto por valores maiores que o próprio ponto. E a gente já viu que isso é fundamental na hora que a gente calcula limite, porque quando a gente calcula limite, a gente quer se aproximar por ambos os lados, ainda dentro do domínio da função. Então, a gente quer se aproximar do ponto especificado pela direita ou pela esquerda, estando ainda dentro do domínio da função. Isso é possível quando a gente tem um conjunto do tipo um intervalo aberto, como esse aí de cima, certo? Então, é importante para a gente trabalhar com funções definidas em intervalos abertos, certo? Outra coisa importante para a gente salientar aqui é que uma função matemática, uma função matemática, né, é uma relação entre dois números reais, dessa forma que eu falei, que associa um número do domínio, um outro número real do contradomínio, ela só tem que satisfazer essas leis, essa exigência. Não é necessário, em nenhum momento a gente exigiu que fosse necessário, que fosse fundamental, que eu pudesse isolar a variável dependente em função da variável dependente. Ou seja, extrair uma fórmula para a função y como uma função da variável x, certo? Isso nunca foi exigido, embora na maioria dos casos isso é possível. Porém, na aula de hoje, a gente vai estudar justamente o caso onde isso, em geral, não é possível, certo? É o que a gente chama de uma função uma função y dado implicitamente em função da variável livre x. Um exemplo muito batido desse assunto é o conjunto dos pontos x, y do plano que satisfazem essa relação aí de cima, x² mais y² igual a 1. Ou, do jeito que está escrito, y² mais x² menos 1 igual a 0.
certo? A gente sabe, né, a gente já viu esse exemplo em sala, inclusive, que esse conjunto de pontos, ele dá uma circunferência. Aqui dá para ver ela aos pedaços, porque, por causa do jeito que eu construí, mas ele dá uma circunferência em torno da origem, uma circunferência de raio 1 centrado na origem, certo? Então, aqui, quando eu escolho um ponto T0 para marcar para fazer essa curva rodar, eu vejo que dependendo de onde eu coloco o x0, e dependendo também do epsilon que eu carregue, eu posso enxergar parte dessa curva como o gráfico de uma função. Né? Nessa posição aqui por T0, por exemplo, é fácil de enxergar que, se eu me restringo aos pontos que estão exatamente embaixo aqui da curva azul, como domínio da minha função, e contra-domínio exatamente os y positivos que satisfazem essa relação aqui de cima, né? Isso me dá esse pedaço da curva como está desenhado aqui. E isso pode sim ser visto como uma função y como uma função de x, satisfazendo essa relação aqui. Ok? Agora, para nem todo ponto da circunferência, isso é possível. Por exemplo, se o T0 fosse um ponto aqui que me desse justamente o ponto 1, 0, então essa curva nessa região aqui daria uma coisa como a curva que representa y² mais x² menos 1 igual a 0, está representada aqui por um pedaço, por um intervalo de valores da variável livre que define essa curva. E a gente vê aqui que não tem jeito de eu me restringir ao ponto, em redor do ponto 1, por menor que seja o intervalo que eu pegue por menor, em torno do ponto 1, vou até diminuir aqui o intervalo de definição, ó. Por menor que eu fique ali em volta, só que fica difícil de visualizar, mas vocês estão entendendo a ideia, eu não consigo descrever essa curva aí, esses pontos em azul, como gráfico de uma função da variável livre x, mesmo me restringindo a uma pequena região do ponto, mesmo me restringindo a uma pequena vizinhança do ponto x igual a 1. Então, a pergunta é, qual é a diferença entre esses dois casos? Por que aqui, por que na maioria dos pontos, na vizinhança da maioria dos pontos dessa circunferência, eu consigo sim visualizar essa curva como gráfico de uma função, mas, no entanto, tem alguns pontos problemáticos onde isso não é possível, certo? Isso se trata justamente de um teorema que vai ser estudado com mais detalhe lá na análise, certo? Que chama teorema da função implícita, que garante que, sob certas condições, mesmo se eu tenho uma relação aqui envolvendo duas variáveis, tá vendo? Isso aqui é o que a gente vai aprender lá no cálculo 2, uma função de duas variáveis. E o conjunto dos pontos x, y do plano que satisfazem essa relação ser igual a 0. Então, sob que condições eu posso enxergar que essa relação entre x e y me determina y como uma função da variável livre x, mesmo se eu tiver que me restringir localmente perto de um ponto específico, e mesmo se eu não conseguir explicitar y como função de x. Então, esse é a força do teorema da função implícita, que eu vou apresentar aqui, tá? E não vou apresentar a demonstração. Também não vou apresentar em muitos detalhes o que está sendo dito aqui, mas a ideia é essa. O teorema da função implícita, ele garante sob que condições eu consigo escrever uma relação que envolve x e y como sendo, de forma implícita, y dado como uma função da variável x. Certo? E as hipóteses do teorema são essas. Vamos supor que eu tenho uma função de duas variáveis, uma função de x e y, assumindo valores reais. Então, uma expressão do tipo, uma expressão que envolve x e y à vontade, e cujo resultado me dá também um número real. E numa região aberta do plano, certo? E se eu exigir que
que é esse símbolozinho aqui? F subíndice x é a derivada dessa função f grande em relação à variável x. Professor, a gente não aprendeu derivada de função de duas variáveis. É verdade. Mas é só você pensar o seguinte. Por um instante, pense que essa f de xy é uma f só de x e o y está fixado. Pensa o y como um parâmetro, então a f é uma função de x. Então, essa f subíndice x seria a derivada dessa função f grande, vista assim. Você prende o y e olha ela só como uma função da variável x e deriva em relação à variável x. E a mesma coisa para o f de y, só que agora você prende o x e pensa a função f só como uma função da variável x, desculpa, prende o y, pensa f grande só como uma função da variável x e deriva em relação à variável x. Então, só para um exercício aqui, né? Essa nossa expressão f grande de xy, a derivada dela em relação à variável y, seria eu pensar o x fixo e a f grande só em relação à variável y, então deriva em relação a y. O que que dá? Vale a regra do tombo, então dá 2y. Então, a f grande subíndice y, que a gente chama de derivada parcial da f grande em relação a y, seria 2y. E do mesmo jeito, quando eu penso a derivada da f grande em relação a x, eu esqueço todo o resto e trato a função como se ela só dependesse de x. Então, a gente aplica a regra do tombo aqui para a função x ao quadrado, esquece o resto que é tratado como constante, o y é constante, 1 é constante. Isso desaparece quando você deriva só em relação a x. A derivada da f em relação a x seria 2x. Então, as hipóteses do teorema da função implícita são esses. Existe um ponto do plano, certo? Que eu chamo de P0, que satisfaz a igualdade f de xy igual a zero. Esse ponto x0, y0, zera a função f. E neste ponto, a derivada parcial, que é isso que eu acabei de falar, dessa f grande, em relação à variável y, no ponto é diferente de zero. Então, o teorema da função implícita garante que, localmente, pelo menos, eu posso enxergar o y como uma função da variável x, certo? Então, depois vou deixar como exercício para vocês verem que, no caso em que, quando a gente está nessa posição aqui, ou na posição lá do outro lado correspondente, que é a posição y0, né? y0, a derivada da f em relação a y, quando y é igual a zero, ela não satisfaz essa hipótese da função implícita. Por isso que, nessa região aqui, essa curva não pode ser vista como gráfico de uma função y como função de x. E o mesmo argumento vale para o outro lado aqui. Nessa posição, exatamente nessa posição aqui, essa curva não pode ser vista, a gente não consegue vê-la como y como uma função da variável x. Ok? Ok. E além disso, né, a gente tem aqui uma fórmula que diz o seguinte, essa y que é vista como uma função de x, quando eu coloco ela, quando eu substituo o y inicial aqui, esse y, eu substituo por essa função dada implicitamente, nessa região toda ela satisfaz a igualdade f de x, y de x é igual a zero, e também, mais ainda, eu consigo uma fórmula para a derivada da minha função y em relação à variável livre x. E a fórmula é essa aqui. Isso aqui, ó, é o que eu chamei daquele f subíndice x, ou que a gente vai ver lá no cálculo 2, a derivada da f grande em relação à variável x, a derivada da f grande em relação à variável y. Isso tudo é só para ficar completa a nossa aula, mas não precisa entender isso aqui muito aprofundado, não. O que a gente precisa lembrar aqui é que, sob certas condições, uma expressão que envolve as duas variáveis, x e y, uma delas pode ser tomada como sendo função da outra, mesmo se eu não consigo explicitar, isolar na fórmula uma das variáveis, certo? Isso que o teorema da função implícita nos garante. Mesmo sem ser capaz de isolar o y na igualdade, na equação, né? Tirar y
de um lado e tudo que envolve x do outro, mesmo assim, esse teorema nos garante que, localmente, eu posso sim ver, eu posso sim saber e usar que o y é implicitamente uma função da variável x. Certo? Então, quando a gente está nas condições do teorema, eu posso fazer o que a gente vai chamar de uma derivação implícita. Se o y pode ser visto, mesmo que implicitamente, como uma função da variável x, eu quero saber como, na prática, eu calculo a derivada dessa função y em relação à variável x. Ok? E aqui eu escrevi uma receita de bolo para a gente fazer esse cálculo, a derivada da função y dada implicitamente. Então, é o seguinte, a gente vai fazer um exemplo, mas vamos ler aqui direitinho para a gente ver o que a gente tem. Primeiro, eu tenho que escrever a minha expressão que envolve x e y nesse formato. Tirar tudo para um lado, para o primeiro membro da equação, e o que fica no segundo membro é só igual a zero. E daí eu chamo isso que está no primeiro lado da equação, eu chamo de f grande de xy. Ok? Aí, onde tem yzinho dentro na expressão para f grande, eu substituo por y de x, certo? Supondo que ele está nas condições que o teorema da função implícita nos permite assumir e garantir que y localmente pode ser visto como uma função de x. E aí, então, se eu substituo aqui o y por y de x, eu chego a uma expressão desse tipo aqui. F de x, vírgula, y de x é igual a zero. Ok? Só substituir o y pelo y de x. E agora eu vou derivar. Então, a expressão que está agora aqui, ela envolve a variável x, constantes, multiplicações, somas e coisa e tal. E também, onde ela envolvia y, eu troquei por y de x. E agora, então, eu vou derivar os dois lados dessa igualdade. Bom, a derivada do zero é sempre zero. Então, na verdade, eu vou derivar só esse lado de cá e igualar a zero. Derivar em relação a x. Usando, quando precisar, a regra da cadeia para derivar y em relação a x. Feito isso, eu vou isolar a expressão para o y de x. Não se preocupem, que eu vou fazer um exemplo, vai ficar claro o que a gente está querendo dizer. Tá? Se eu conseguir isolar o y de x, pronto, a já achou uma fórmula para a derivada. Ok? Esse quarto índice aqui, eu volto daqui a pouco, porque ele vai ficar mais claro no nosso exemplo aqui, que eu vou fazer agora. Então, o exemplo, olha só, é esse aqui. É chamado de o fólio de Descartes. Ele é dado pelo conjunto dos pontos do plano, x e y, tal que x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6 vezes x vezes y. Certo? Então, primeira coisa, eu vou passar o 6xy para o lado de lá e chamar tudo que estiver do lado de lá, né? X ao cubo mais y ao cubo menos 6xy, vou chamar isso de f grande de xy igual a zero. Tá? Nós vamos derivar essa expressão implicitamente. Eu vou assumir que y se escreve implicitamente como uma função de x e vou derivar implicitamente, calcular a derivada dessa função implícita, dada implicitamente. Ok? No meio do caminho, em algum momento, a gente precisaria, ou precisará, ver se essa função satisfaz as condições do teorema da função implícita. Tá? Mas isso é uma coisa menos importante para a gente aqui. A gente vai assumir que onde essa função, onde essa expressão satisfizer as condições do teorema da função implícita, vale a derivação implícita que a gente está escrevendo. Tá joia? Então, olha só. Primeiro passo, né, é identificar quem é a função f de xy. Então, aquele negócio que eu falei, vou passar esse 6xy para o lado esquerdo, e daí tudo isso eu vou chamar de f de xy. Então, a expressão lá de cima a ser derivada é essa aqui, ó, f de xy igual a zero. E, onde tem y, eu substituo por y de x. Onde tem y, eu substituo por y de x. Tudo isso igual a zero. E agora eu vou derivar o lado esquerdo dessa expressão. Tá? Só lembrando aqui, aqui eu calculei as derivadas parciais da f em relação a y, que é obtida daquele jeito, né? Se eu vou derivar em relação a y, eu trato x como uma constante. Então, x ao cubo vai sumir, porque x é visto como uma constante. Para o y ao cubo, vale a regra do tombo, então fica 3y2, que está aqui. E para menos 6xy,
também vale a regra do tombo. O x é visto como uma constante, estou derivando em relação a y, por isso que tem esse yzinho aqui embaixo. Então, fica menos 6x. E a condição para usar o teorema da função implícita é que essa derivada da f grande em relação à variável y seja diferente de zero. Então, essa aqui é a condição que depois a gente vai olhar o que exatamente que ela quer dizer, mas essa é a condição que nos garante que, sendo essa condição satisfeita, o meu processo de derivação faz sentido. Quem garante isso é o teorema da função implícita. Aqui eu derivei a f em relação a x só como um exercício, para vocês verem também como é que a gente deriva em relação a x, né? Só considerar agora o y como uma constante e x como a única variável dessa expressão aqui, deriva em relação a x, normalmente tudo usando a regra do tombo, porque isso visto em relação à variável x, ele é um polinômio, né? Polinômio da variável x. Tá bom? Então, eu substituí o y por y de x, cheguei a essa expressão, e vou derivar os dois lados. Vou derivar os dois lados em relação a x. Agora, não é mais a derivada parcial, não, porque agora a minha função f, ela virou uma grande expressão só de x, tá? O y que está aqui, ele depende de x também, então ele é uma função de x. Então, eu vou usar, aqui para derivar x ao cubo, eu uso a regra do tombo, 3x2, certo? Para derivar y de x ao cubo, eu uso a regra da cadeia, certo? Então, a gente chama de f, aquela notação que a gente viu em sala, né? A f pequena é x ao cubo e a g pequena é a própria y de x. Então, a gente usa aquela regra da cadeia e daí fica a derivada da de fora, 3y ao quadrado, vezes a derivada da de dentro, que era a g' que a gente chamava lá, que aqui para a gente vai ser a y'. Então, a derivada desse pedaço aqui, usando a regra da cadeia, derivada em relação a x, é 3y ao quadrado vezes y'. Menos. Aqui também é uma regra do produto, certo? Então, vai ficar a derivada da primeira, certo? Que é menos 6, vezes a segunda, que é yx. Então, fica menos 6y. Agora, a primeira, que é menos 6x, que está aqui, vezes a derivada da segunda, ou seja, a derivada da y em relação a x, que é o que eu estou chamando de y'. Então, apareceu y' aqui, apareceu y' aqui. Do lado de lá fica zero, né? Porque já tinha constante zero, a derivada da constante zero é zero mesmo. Então, o que eu vou fazer agora é colocar esse y' em evidência e isolar ele no primeiro membro, certo? Então, eu junto ele aqui, coloco em evidência, dá essa expressão aqui, y' que multiplica 3y2 menos 6x, e passo para o outro lado que não tem y', que vai ser esse 3x2, passa para cá, vira menos 3x2, opa, e esses menos 6y que está aqui, e passo para o segundo membro também vira 6y. E aí eu divido, né? Divido os dois lados por esse pedaço aqui para isolar o y', e chego a essa expressão para o y'. Então, eu consegui, mesmo a y não tendo sido dada de forma explícita em relação a x, como uma função em relação a x, eu consegui calcular a derivada implícita dessa função y de x. Note que, ao contrário do que a gente tinha até agora, né, quando a função é dada explicitamente como uma função da variável livre, na derivada só aparecem constantes, números e coisa e tal, e não aparece, novamente, uma expressão para a própria função. Mas na derivada implícita aparece aqui, ó. A gente, em geral, não consegue se livrar desse y que aparece aqui dentro. Então, a derivada da minha função também não pode ser explicitada como função só da variável x. Ela carrega dentro dela, ela pode carregar dentro dela, nesse caso aqui carrega, né? A própria função, novamente, y de x. Aparece y de x aqui e y de x aqui. Note que eu não tenho uma expressão, eu não sei quem é y de x. Não dá para eu isolar y como uma função de x, né? Então, eu tenho que carregar aqui essa derivada, ela também implicitamente
ela também é dada implicitamente em função de x. Ele não consegue explicitar a y como função de x. Se tiver alguma dúvida, me interrompa. Tá bom, gente? E só para falar que esse era o quarto item que eu pulei aqui, ó. Quando eu falei aqui, quando eu dei a receita de bolo, né? O quarto item, uma vez que você derivou e isolou y', falava o seguinte: pronto, você realizou a derivação de forma implícita. Note que na expressão para y' ainda pode aparecer expressões envolvendo a própria y, certo? Em geral, não vai ser possível a gente se livrar dessas expressões envolvendo a própria y e ficar só com uma expressão de x, como era o caso da derivação explícita, tá? Então, foi o que aconteceu aqui. Aqui está a curva, né, que é como era o nome mesmo? O fólio de Descartes. Ele aparece aqui, é essa curva, certo? Então, um exercício que a gente sempre gosta de fazer, né, é calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função. Se a gente tem derivada, a gente é capaz de achar a inclinação da reta tangente, e se a gente sabe um ponto que passa pela curva, achar a equação toda da reta tangente. Então, será que a gente consegue fazer isso nesse caso aqui? Bom, vamos ver, tá? Para encontrar a inclinação da reta tangente, então eu preciso achar a derivada da função. Eu quero calcular no ponto 3,3, tá? Então, a primeira coisa é saber se o ponto 3,3 está na curva, né? Agora, a gente lembra que eu estou falando curva, porque não é o gráfico de uma função, é uma curva mesmo, conjunto de pontos do R2. Para saber se o ponto 3,3 está na curva, eu tenho que ver se ele verifica, né, se ele satisfaz a equação f de 3,3 igual a zero. Então, aqui eu fiz as contas com matemática, mas é fácil da gente ver aqui, ó. A expressão para o f de xx é essa aqui. Quando x e o y são 3, então aqui dá 3 a terceira, 27, mais 3 a terceira, 27, dá 54. E aqui dá 3 vezes 3, 9, vezes 6, 54, menos 54. Então, 54 menos 54 dá zero. Então, de fato, o ponto 3,3 satisfaz essa equação aqui, o que significa que o ponto 3,3 é um ponto da curva. Ok? Lembra que o conjunto, o fólio de Descartes, ele é dado por essa equação aqui, né? Ou seja, escrita de outra forma, se eu chamar isso aqui de f grande, então é f grande igual a zero. Então, o ponto está na curva, certo? E agora eu vou calcular a derivada dela. Para calcular a derivada é dada por essa expressão aqui. Então, eu tenho que vir onde tem x, eu substituo por 3. Onde tem y de x, eu também substituo por 3, porque o ponto é 3, 3. Então, significa que esse segundo 3 aqui, quando y é visto implicitamente como uma função de x, esse 3 aqui é o y desse 3 aqui. Não foi uma boa escolha de pontos aqui, né? As duas entradas são iguais, então fica meio até confuso falar disso. Mas o y que está aqui, certo? Corresponde à segunda entrada do ponto, e a primeira entrada do ponto é x. Então, é x e y de x, os dois pontos, certo? Que, coincidentemente, para esse caso, são iguais. Mas aí é só substituir aqui essa expressão, 3 para x e 3 para y, fazer essa conta, né? E ver que ela dá menos 1. Vou deixar vocês checarem isso. Observa aqui, ó, que na hora que eu calculo a derivada, o que aparece aqui embaixo, certo? É exatamente os pontos que não podiam ser zero para eu poder usar, olha aqui, 3y2 menos 6x. Essa era a exigência que tinha aqui, ó, 3y2 menos 6x, para eu poder usar o teorema da função implícita. Então, se eu fosse descuidado e tivesse usado o teorema da função implícita num ponto onde isso não era possível, na hora de eu calcular a derivada, eu não ia conseguir calcular a derivada, porque ia zerar aqui embaixo, certo? E eu não ia ter o que fazer para calcular essa derivada. Ok? Então, eu calculei a inclinação da reta, e agora eu tenho a inclinação da reta e tenho um ponto por onde ela passa. O ponto por onde ela passa é o 3,3, certo? É o ponto x0
y de x0, que é o 3, 3, como a gente escolheu aqui. É o ponto P. Então, eu venho aqui, e essa equação da reta tangente... Bom, essa é a equação de uma reta que tem por inclinação y' do ponto, certo? E que passa pelo ponto x0, y de x0. É fácil de ver isso, porque se você substituir aqui x, que é a variável livre, por x0, zera tudo esse pedaço e dá y de x0, que é o nosso y0, certo? E também é a equação da reta dada com essa inclinação, né? Isso aqui é aquele formato mx menos x0 mais b, que a gente aprende lá no ensino médio. M é a inclinação da reta, que no caso é a reta tangente. Certo? Então, substituindo os valores aqui, o y' de x0 é menos 1, o x0 é 3, o y de x0 também é 3, que o ponto é 3, 3, certo? Então, simplificando essa equação, a nossa reta tangente ao ponto 3, 3 é menos x, 6, como está aqui. E aqui eu plotei exatamente a curva, certo? Folha de Descartes, e a inclinação da reta tangente ao ponto 3, 3. Esse pontinho aqui, exatamente, é o ponto 3, 3, se você olhar aqui. Bom, não dá para ver muito bem aqui, mas pode acreditar que essa reta ela passa pelo ponto 3, 3. É fácil de ver aqui pela equação. E a gente já tinha visto que o ponto 3, 3 era um ponto também que estava no Folha de Descartes. Tá? Então, só para aproveitar aqui, como curiosidade, vamos verificar, então, qual era o ponto onde não era permitido usar o teorema da função implícita. Ou seja, onde eu não consigo calcular a inclinação da reta tangente, e vamos entender por que eu não seria capaz de calcular a inclinação da reta tangente. Tá? Então, eu reescrevi de novo aqui as condições, né? E agora, a condição para usar o teorema da função implícita era 3y2 menos 6x é diferente de zero. Então, eu igualei aqui a zero, certo? Igualei aqui a zero. Está aqui, ó. Igualado a zero. Isso me dá uma relação entre x e y, certo? 3y2 igual a 6x, então o y2, metade do y2 é igual a x. Então, eu substituo esse x na expressão aqui, para minha f. Então, fica metade do y2 agora ao cubo, mais o y3, mais o 6, no lugar do x eu de novo substituo y2 sobre 2. Então, eu tiro aqui uma expressão só envolvendo o y2. Fazendo as contas aqui, vou deixar como exercício, a gente vê que o y correspondente tem que ser o y cujo cubo é 16. E daí, se eu substituo esse y aqui, eu acho o valor de x, que tem que ser o x cujo cubo é 32. Então, o ponto onde daria problema calcular a inclinação da reta tangente é o ponto de abscissa raiz cúbica de 32 e de ordenada raiz cúbica de 16, certo? Eu plotei esse ponto no gráfico para a gente ver. No gráfico acima, eu plotei. Esse ponto aparece aqui, ó. E é justamente o ponto onde a reta tangente a essa curva seria uma reta vertical, certo? Então, a inclinação da reta vertical, a gente diz que é uma inclinação infinita. Não é isso? Ela passaria aqui paralela ao eixo Y. E é o que a gente viria aqui, né? Porque é justamente o ponto, esse é um dos pontos, pelo menos, e depois eu vou deixar para vocês verem se tem outros pontos onde isso também acontece, é um dos pontos onde esse denominador zera. Então, a derivada que dá a inclinação da reta tangente, a derivada seria mais infinito, ou menos infinito. Tem que olhar o que acontece aqui em cima. Se isso aqui vai para uma constante positiva ou negativa, como a gente já estudou vários limites. De qualquer jeito, isso aqui certamente vai para uma constante e dividido por uma coisa que vai para zero, isso aqui é mais ou menos infinito. Então, a inclinação da reta tangente é mais ou menos infinito, quer dizer que essa reta tangente ela é vertical. Por isso, a impossibilidade de calcular a inclinação dessa reta usando o teorema da função implícita. Certo? Então, o ponto vermelho está aqui. E eu vou deixar vocês procurarem se tem outro ponto com essa mesma característica, tá? E geometricamente, olhando por aqui, né, a gente já pode enxergar que certamente
eu consigo pensar que tem mais um ponto com essa característica em algum lugar por aqui. Certo? Eu vou deixar vocês buscarem isso. Esse é um ponto onde o teorema da função implícita não se aplica e, portanto, não consigo... Eu não posso tratar localmente ali, perto daquele ponto, a y como uma função da variável x. Beleza? Mas, normalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a derivada implícita, certo? Achar as expressões para a derivada implícita. E, se for o caso de analisar onde os pontos dão problema, aí vai ser um exercício à parte, certo? Mas, normalmente, a gente vai, tipo assim, calcular a derivada usando o teorema de função implícita para os pontos onde isso é possível, certo? Sem explicitar quais são esses pontos. Ok? Todo mundo tranquilo? Eu peço uma licencinha, vou buscar um copo d'água, que eu tô meio gripado ainda e minha garganta tá um pouco rangindo. E eu separei meu copo d'água ali, só que esqueci ele ali, eu vou rapidinho buscá-lo, já volto, peraí. Ok, voltei. Tem alguém aí ainda? Tem alguém que quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Professor, eu queria perguntar um negócio. Pergunta. Como é que você chama? Alexandre, Ah, se a inclinação da retangente for horizontal, qual que vai ser a inclinação se a retangente estiver horizontalmente aí tangenciando? ué, qual é a inclinação de uma reta horizontal? Zero? Zero, exatamente. Inclusive, nos próximos passos, quando a gente começar a olhar para pontos de máximo e mínimo de funções e para esboçar gráfico, esses pontos onde a derivada se anula, né, onde a inclinação da retangente é zero, vão ser muito importantes. Eles têm até um nome, são chamados pontos críticos. Ah, e só mais uma coisa. Ali você achou um ponto onde que a reta tangente tem uma inclinação vertical. Esse ponto, prolongando a reta, ela corta a curva ou não? Certa? Aqui na vizinhança do ponto, não, porque ela é tangente, certo? Mas é fácil de... Você está vendo meu cursor aí? Estou vendo. Então, mas é fácil de enxergar que ela vai cortar aqui para baixo, esse ramo Ah, da... então não importa se ela cortar, né? Não importa. Ah, beleza. Ela não vai cortar aqui, nessa vizinhança aqui, ela só vai passar pelo ponto vermelho. Sim. O ponto vermelho está exagerado aqui, né? Só para vocês enxergarem, mas é um ponto da curva. Então, ela só ela tangencia a curva. Uhum. Mas ela certamente vai cortar aqui embaixo. Beleza. Beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, O professor Elaine, fala, para Elaine. eu poder encontrar outros pontos na qual a inclinação da reta é infinita, né? Eu usaria aquela mesma fórmula que você mostrou para Você gente, vai para ter que encontrar esse voltar. ponto? Você vai ter que voltar aqui, ó. Certo? E certamente, quando eu fiz esses cálculos, em algum momento, eu devo ter deixado passar alguma solução. Eu não olhei para todas as soluções. Tá? Você está vendo que aqui aparece o y ao quadrado, né? Então, na hora que eu fiz as contas, eu devo ter feito uma escolha do y e deixado uma outra escolha solta. Entendeu? Então, é voltar aqui e refazer essa conta aqui com mais cuidado. Refazer essa conta aqui com mais cuidado para obter, em algum momento, deve aparecer duas opções para o y e para o x. Justamente porque aparece esse y ao quadrado aqui. Beleza. Tá joia? Porque isso aqui é uma... Vê, aqui tem um polinômio... O que que eu fiz aqui, né? Olha aqui, y ao quadrado elevado ao cubo. Então, dá y à sexta. Depois tem y à terceira aqui, mais um y2, tem mais um y à terceira aqui. Então, isso dá um polinômio em y
É um polinômio de grau 6 em y. Se eu chamar y ao cubo de uma outra variável, então esse polinômio reduz para um polinômio de grau 2. Só que aí, quando eu faço isso, né, eu devo ter deliberadamente esquecido uma das hipóteses, quando eu faço uma mudança de variável e chamo y2 de uma nova letra, então, ou y3 de uma nova letra, eu perdi aí no meio desses cálculos, por conta de abrir mão de um dos sinais, eu perdi uma das soluções. Então, você tem que voltar aqui e resolver de novo essa equação em y. Entendeu? E aí deve aparecer uma outra solução além dessa aqui. Além de y ao cubo igual a 16, deve aparecer uma outra solução. Certo? Talvez y ao cubo igual a menos 16, alguma coisa assim, que vai te dar um outro x aqui também. Tentem fazer, tenta voltar aqui, tenta pegar essa equação aqui, certo? E achar o valor de y para ela. Com cuidado, certo? Com cuidado para não deixar escapar nenhum sinal, que eu devo ter deixado escapar aqui. Mas eu queria mostrar só uma solução, então eu não estudei todos os possíveis valores de y que se satisfaziam isso aqui. Certo? Entendeu? Deu para entender. Ok. Beleza. Então, agora com isso em mãos, a gente vai ver como a gente usa isso para calcular a derivada da função que a gente chama de arcosseno, que é a função inversa da função seno. Bom, então, para falar na função inversa da função seno, a gente precisa primeiro tomar alguns cuidados, porque a função seno, o gráfico dela está aqui, ó. Ela não é injetora, ou seja, tem vários valores do domínio que são mandados no mesmo cara. E a gente já viu que, para ter inversa, ela teria que ser injetora. Outra coisa, ela também não é sobrejetora. Ela não assume valores fora do intervalo menos 1, 1. O seno de um número está sempre entre menos 1 e 1. Então, não dá para eu fazer uma função inversa, a função seno, definida para todos os reais. Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter que restringir o contradomínio, eu vou chamar de contradomínio da minha função f, o intervalo 0, 1. E aí, nesse intervalo, menos 1, 1. E daí, nesse intervalo, onde a função seno chega, de forma sobrejetiva, aí eu vou definir a inversa. Mas também eu não posso definir para todo número real, porque senão teria ambiguidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e eu vou limitar, vendo a função seno aqui, eu vou limitar a função seno a um intervalo, que é esse aqui, ó, esse pedaço aqui, que eu já vou falar para vocês quem é, de forma que nessa região, a minha função seno, ela é injetiva. Quer dizer, não tem dois valores distintos de números reais sendo levados no mesmo número real através da função seno. Esse intervalo aqui é o menos π sobre 2 até o π sobre 2. Nessa região, a função seno ela é injetiva. E se eu olhar para o contradomínio como sendo de menos 1 a 1, ela também é sobrejetiva, quer dizer, ela cobre todos os pontos entre menos 1 e 1. Então, eu vou chamar de... isso aqui é um exagero, tá, de formalismo, mas eu vou chamar de f-til a função seno que eu tinha antes, só que agora não é a função seno do jeito que a gente conhece, porque a função seno do jeito que a gente conhece, ela era definida sobre todos os reais e tinha o contradomínio como sendo todos os reais, como a gente tem feito até agora. Então, essa função f-til, eu vou dizer que é... Faltou um til aqui, né? Tinha que ter um til aqui, peraí. Essa f... Isso. Essa f-til, que eu estou chamando de função seno invertível,
Qual a diferença da função seno original? A regra de formação é a mesma, mas o domínio vai ser só o conjunto de menos π sobre 2 até π sobre 2, intervalo fechado, e o contradomínio de menos 1 até 1. Certo? Rigorosamente falando, essas f não são iguais, porque se a gente mexeu no domínio e no contradomínio, a gente já viu que a função deixa de ser igual se você muda o domínio ou o contradomínio dela. Tá? Então, elas não são iguais, mas só porque eu mexi no domínio e no contradomínio. Então, daqui a pouco, eu vou esquecer essa bobagem e vou esquecer o tio e chamar de f de x mesmo. Mas só que a gente precisa lembrar que agora, para eu poder falar na inversa da função seno, essas duas coisas são importantes. A inversa vai estar definida, então, aqui, ó, do intervalo menos 1 até 1, porque é onde chega a minha função seno f tio, e a minha função inversa vai chegar nesse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E nessa região aqui, a função, ela é bonitinha, ela é bijetiva. Não tem ambiguidade que tem aqui, por exemplo. Certo? Então, feita essa restrição de domínio e contradomínio, eu posso pensar na função inversa da função seno, que vai ser chamada de arcosseno, escrita assim, certo? Cujo domínio agora vai ser o intervalo menos 1, 1, porque o domínio da inversa é o contradomínio da direta, e o contradomínio da inversa é o domínio da direta. Então, agora, se a minha função seno está definida de menos π sobre 2 até o menos 1, 1, a inversa está definida do menos 1, 1, chegando no menos π sobre 2, π sobre 2. E como elas são uma inversa da outra, a gente já viu um exemplo parecido com esse, né? Que define a função inversa. Se eu estou chamando de y a função inversa da seno e chamando ela de arcosseno, o que caracteriza a função inversa é que se o x é o seno de y, é porque o y é a função inversa do seno calculado no x, certo? Essa relação aqui é que determina, que define uma função seno inversa da outra. Então, usando essa segunda expressão aqui de cima, a gente vai ser capaz de determinar a derivada da função y. Quem é a função y? Arcosseno de x, a inversa do seno, certo? E eu vou usar essa expressão aqui. Por quê? Olha só, essa expressão envolve y e x. Então, eu vou chamar de f grande de xy essa expressão. E vou, passando o x para cá, seno de y menos x vai ficar igual a zero. Então, é isso que eu tenho aqui. E aqui eu vou aplicar o teorema da função implícita. E vou derivar implicitamente. Então, para derivar implicitamente, o que a gente fazia? A gente determinava quem era f de x, que era igual a zero. No lugar, f de xy, desculpa, igual a zero. No lugar onde tinha y, a gente substituía por y de x, porque a gente assume que a gente está trabalhando em pontos onde a y pode ser pensada como, implicitamente como uma função de x. Então, eu substituo y por y de x e chego a essa expressão aqui. E aí, aqui eu derivo implicitamente, usando a regra da cadeia. Então, o primeiro pedaço, seno de y de x, eu estou usando a regra da corrente, a composta da seno com a y de x, vai dar, pela regra da corrente, a derivada da seno, que é cosseno, avaliada em y de x, então é cosseno de y de x nesse pedaço, vezes a derivada da função interna, que é y', que é justamente quem a gente quer. Esse y' que eu não sei quem é. Tá? E o outro pedaço aqui, menos x, a derivada de menos x pela regra do tombo dá menos 1. E o lado direito, a derivada do zero, dá 0. Então, beleza. Então, agora eu isolo o y' aqui, nessa expressão toda, eu isolo o y' e tenho que o y' de x é 1 sobre cosseno de y de x. Certo? E aí a gente chega nessa expressão, e aqui é aquele negócio que a gente falou lá atrás, o item 4 daquela receita de bolo. Nem sempre eu consigo, na expressão para y', trabalhar só com a variável livre. Olha aqui, aqui aparece y de x. Então, a derivada, ela ainda envolve, em sua definição, a própria função y como função de x, dentro do cosseno.
Em geral, a gente não consegue se livrar disso, mas neste caso aqui em particular, a gente vai conseguir, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando uma relação trigonométrica que a gente conhece bem, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, no lugar de θ aqui, eu vou colocar y de x. E isolar cosseno ao quadrado de y de x é 1 menos, passa o seno ao quadrado para lá, 1 menos seno ao quadrado de y de x. Certo? Então, cosseno ao quadrado de y de x, cosseno ao quadrado de y, que é o que aparece aqui, né, aqui embaixo da expressão para a derivada, é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Bom, mas por que de mais ou menos eu posso me livrar do menos e escolher só a opção do mais? Posso escolher a opção do mais porque, olha só, a região que eu estou trabalhando, o meu seno, a região onde o seno, bom, está escrito aqui, né? O seno está definido entre, o seno invertível está definido entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Nessa região aqui, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então o ângulo, o x está variando aí dentro, os cossenos são sempre positivos. Então, é o que estou dizendo aqui, onde a penúltima igualdade, quer dizer, essa igualdade aqui, segue justamente do fato de que o y, né, que é o cara onde eu estou calculando o seno, ele varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E nesta região, nesse intervalo, o cosseno é positivo. Então, eu quero cosseno positivo, então eu não quero menos a raiz, eu quero só mais a raiz, por isso que eu me livrei do menos aqui. Certo? E a última igualdade aqui, eu troquei x por seno de y. Por quê? Porque é a própria definição. Olha a equação 1 aqui, ó. X é o seno de y, se o y for a função inversa de x. Então, se eu estou fazendo essa substituição lá, aqui, certo? Trocando seno ao quadrado de y aqui dentro por x ao quadrado. Então, essa expressão que aparece aqui embaixo agora, que eu recopiei aqui, eu posso me livrar do y de x e a derivada do arco cosseno se escreve assim, só envolvendo a variável livre x. A gente se livrou da expressão da função implícita, que a gente não conhece, né? A gente não conhece. Então, eu já sei a cara da derivada. A derivada do arco cosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Ok? Então, todo esse desenvolvimento é importante a gente entender, mas quem não entendeu tudo também não tem grande problema, certo? Mais para frente vocês vão ficar mais familiarizados com isso, mas o importante, fundamental mesmo, é lembrar mais essa derivada. A derivada da função arco-seno é 1 sobre arco-seno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ok? E de forma totalmente análoga ao que foi feito para seno, a gente consegue fazer também para o arco cosseno e para o arco tangente, certo? A derivada do arco cosseno vai ser menos 1 sobre 1 menos x2, quer dizer, menos o negativo da derivada do seno, né? Do arco seno, a derivada é 1 sobre raiz, e para a derivada do arco cosseno vai ser menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. E para a derivada inversa da tangente, arco tangente, a derivada vai ser 1 sobre 1 mais x2, sem raiz. Não é isso? Agora eu fiz aqui também, então isso apresenta para a gente as derivadas das funções inversas, do arco seno, do arco tangente e do arco cosseno, tá? O próximo passo é a derivada das funções logarítmicas. Esse aqui eu não vou fazer de novo, porque a gente já fez em sala, não é isso? Só vou chamar a atenção que aqui dá para fazer, né, usando mais rigorosamente o teorema da função implícita. E também, de novo, a exponencial, ela também não é, embora ela seja injetiva, ela não é sobrejetiva, porque ela não assume valores negativos. Então, a sua inversa,
essa f, para ela ser sobrejetiva, eu tenho que restringir o contradomínio dela para todos os... olha aqui o gráfico da exponencial, né? Ela não atinge valores negativos, então, para eu definir... Se eu mantiver o contradomínio dela como sendo todos os reais, ela não tem inversa. Então, eu restringo o contradomínio ao intervalo 0 menos 1. Então, a inversa, que é a função log, vai estar definida aqui no intervalo 0 menos 1, certo? E a relação entre a inversa e a direta é, de novo, aquela que sempre caracteriza a função e a sua inversa, né? Que se eu chamo de y ln de x, é porque... E o ln, eu estou denotando a inversa da exponencial, é porque a exponencial elevada a y é x, certo? E essa relação aqui vai nos permitir calcular a derivada da função ln. Vou deixar como exercício para vocês tentarem fazer. A gente já fez em sala, não exatamente desse jeito aqui, mas a gente já fez usando o fato de que quando eu componho a exponencial com o logaritmo, ela dá a função identidade. Aqui ela está feita de uma outra maneira, usando o teorema da função implícita, certo? A regra da cadeia aqui, eu defino quem é a f que dá 0. Tudo igual foi feito para o arco seno. Mas eu chego exatamente no mesmo resultado. Primeiro eu chego numa expressão que envolve a derivada, e a derivada ela própria envolve o y de x, mas depois eu também consigo me livrar desse y de x igual eu fiz para o arco seno, e eu chego que a derivada da função logaritmo natural é 1 sobre x, tá? Então, feitas as continhas aqui, e vou deixar como exercício para vocês finalizarem esses detalhes, mas também isso não é o mais importante, é importante só a gente lembrar como é que deriva o ln, saber a derivada do ln, né? Saber a derivada das logaritmas. Opa, o que eu fiz? Ai, apaguei aqui. O que eu tinha escrito aqui? Ah, provavelmente é aquela regra, né? Logaritmo de A de x. É essa regra aqui, ó. Né? Para mudança de base, certo? Não sei por que esse negócio não fica do mesmo tamanho. Vamos ver se fica. Peraí. Aqui. Então, cancela aqui. Ok. Essa é a regra para mudança de base, né? E daí a derivada dela está aqui. Como a gente fez em sala, para calcular a derivada da função logarítmica quando a base não é a base natural. Ok? Para finalizar, eu vou apresentar uma coisa aqui que chama-se derivação logarítmica, que é o seguinte: a função logarítmica ela tem uma propriedade muito importante, que é de transformar produtos em soma. Vocês lembram dessa propriedade aqui do ensino médio? Ln de A vezes B, Ln de A mais Ln de B, certo? Então, esse fato vai simplificar a vida da gente em algumas derivações. Eu vou fazer um exemplo aqui como essa ferramenta da derivação logarítmica pode ser usada. Então, olha só. Esse negócio ficou muito carregado, né? Vamos apagar esse negócio. Chamar de y. Y igual a isso. Tá? Então, suponha que eu tenho y igual a essa expressão aqui, envolvendo x. Então, tem quociente, tem a raiz, tem... Tentem fazer a derivada dessa y, tá? Do jeito que ela está aqui. Para você ver o tanto de regra da cadeia, regra do quociente, outra regra da cadeia, regra da raiz. Você vai usar um monte de regra para derivar essa função. E vamos ver como a derivação logarítmica simplifica os cálculos na hora de derivar uma expressão muito complicada. Justamente uma expressão complicada que envolva, né, produtos e quocientes, porque ela justamente transforma produtos em soma e quocientes em subtrações.
Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou aplicar o ln dos dois lados dessa expressão. Então, vai ficar aqui ln de y e o ln dessa expressão toda, tá? Que está escrito aqui. O ln dessa expressão toda. Só que como por propriedade do ln dessa expressão, então o ln do produto aqui de cima é a soma dos ln's. Então, fica ln de x a 3/4 mais ln da raiz de x ao quadrado mais 1. Isso tudo dividido por 3x mais 2 à quinta, quando eu aplico o ln disso, fica, então, menos o ln do que está embaixo. Ok? Então, aqui estou usando fortemente a propriedade do ln, que transforma produtos em somas. E aí, tem uma outra propriedade do ln, né? Aqui eu só reescrevi, certo? Chamei de f de x, passei tudo para um lado só, e chamei isso aqui, eu quero que isso seja igual a zero. Então, ficou ln de y, menos esse pedaço todo, que envolve x, igual a zero, que eu vou usar o teorema da função implícita. Chamei essa de f grande de xy. Aqui também usei uma propriedade do ln, né, que quando tem um expoente, o expoente desce multiplicando. Aqui também o 5 desce multiplicando aqui na frente, certo? E, bom, pronto. Já está a minha f de xy escrita de uma forma mais simples possível. E agora eu uso... eu derivo isso aqui tudo em relação a x, certo? Derivo isso aqui tudo em relação a x. Lembrando que aqui y é uma função de x, então, ao derivar ln de y de x, eu tenho que usar a regra da corrente, e daí fica 1 sobre y de x, né, que é a derivada da ln, vezes a derivada da de dentro. A derivada da de dentro é justamente a derivada da y, é justamente quem eu quero calcular, que eu não sei quem é, que eu chamo de y'. Ok? Aí derivo isso aqui, menos 3/4 de ln, quando eu derivo ln fica 1 sobre x, fica esse pedaço aqui. Aqui também fica o ln, esse cara aqui, x ao quadrado mais 1, raiz quadrada disso, é como x ao quadrado elevado a meio. Então, o meio desce na frente do ln, né? E daí, essa derivada aqui é ln, eu tenho que usar a regra da corrente aqui também. Vai dar 1 sobre isso aqui, x2 mais 1, que aparece aqui embaixo, vezes a derivada do x2 mais 1, que pela regra do tombo é 2x que está aqui. E esse pedaço aqui também fica o menos 5, que vai virar mais. Vamos ver por que esse menos 5 vai virar mais. Menos... O que tem um sinal errado aqui? Bom, ln disso aqui, a derivada fica 1 sobre isso que está aqui, vezes a derivada do que está embaixo, usando de novo a regra da corrente. Certo? Por que ln de y passou para lá, ficou menos. Tá. Olha só, eu acho que eu cometi um erro aqui, né? Eu tinha essa expressão, e eu vou chamar de y, vou passar tudo para o lado de lá. Então, y vai ser... Então, fica ln de y, certo? Menos esse cara aqui. Esse cara eu coloquei com sinal de menos. Menos esse cara aqui, então aqui ficaria um sinal de menos. E esse cara menos ln disso, vai para o lado de lá e vira mais. Então, aqui embaixo fica menos, e aqui fica mais, certo? E agora, aqui embaixo está certo. Mais, aqui menos, e aqui menos. Beleza, aqui estava tudo certinho. Então, agora, quando eu chego aqui, é só eu isolar a expressão para o y', que é quem eu quero calcular, a derivada do y em relação a x, que está aqui em cima. Então, eu passo esses caras todos para o lado direito e passo o y de x multiplicando. Então, eu chego nessa expressão aqui, y de x vezes essa coisa toda que foi passada para o lado de lá, por isso que ela trocou de sinal. Agora, a y de x, tá vendo que normalmente eu não consigo me livrar da y de x, mas eu tenho a cara da y de x lá do começo. A y de x
Ela era dada de forma explícita, eu tinha uma cara explícita para ela. Então, eu volto a substituir y de x por quem ela é. Então, nessa expressão aqui, eu só substituo y de x por quem ela é, tá? E a expressão para derivada está aqui. Está aqui, está bem bonitinha, bem fatorada. Ao contrário do que vocês obteriam, mas tem que ser a mesma coisa, se você vier nessa expressão aqui e tentar usar as regras de derivação que a gente aprendeu, regra do quociente, regra do produto, regra da cadeia, você vai ver que você vai conseguir uma expressão, talvez você não consiga uma expressão tão bonitinha, tão fatoradinha como a gente conseguiu aqui. E quem propiciou isso foi justamente o fato de você aplicar logaritmo dos dois lados, ln de y, ln de y aqui, ln de y aqui, usar as propriedades do ln, que transformam produtos em soma, e aí usar a derivação implícita, fazendo esse caminho todo aqui, tá? Esse é um exercício importante para vocês tentarem replicar, tentarem fazer outros exercícios usando a derivação logarítmica. Entendo que é o seguinte, ela é útil quando você tem muitos produtos e quocientes envolvidos, como era o caso aqui, certo? Justamente por causa dessa propriedade. Transforma produto em soma, e somas é mais fácil de derivar do que produtos, e muito mais fácil do que derivar do que quocientes. Então, nesse caso, ela vai ser útil, como a gente viu aqui. Ok? Um exemplo final é o seguinte, agora eu quero mostrar como a gente usa, que a regra do tombo, na verdade, eu quero mostrar que a regra do tombo vale para qualquer n. Agora, o expoente aqui do x, um número real qualquer. Certo? Que a gente tinha mostrado que valia para naturais, mostrou que valia para inteiros, para inverso de naturais e racionais até, mas estava faltando mostrar que valia para um número real qualquer. Então, vou fazer isso agora. Então, qual é o truque? É usar, de novo, o logaritmo, eu chamo de y a x elevado a n, aplico o logaritmo dos dois lados e uso o fato de que logaritmo de x a n é n vezes logaritmo de x, e aí eu derivo os dois lados. Derivo isso aqui, derivo em relação a x. Então, quando eu derivo ln de y em relação a x, usando a regra da cadeia, vai dar justamente 1 sobre x, 1 sobre a função de dentro. Desculpa, isso que é a derivada da ln, 1 sobre a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, fica y' sobre y. Quando eu derivo ln de x, o n é uma constante, então fica só n vezes a derivada de ln de x, e a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, fica n que multiplica 1 sobre x. Aí eu isolo y', passo o y multiplicando para o lado de lá, mas daí eu substituo a expressão para o y. O y é x a n. Então, fica x a n vezes n vezes 1 sobre n. Então, x a n, que multiplica 1 sobre x, dá x elevado a n menos 1. Com o n que está aqui multiplicando na frente, fica n que multiplica desculpa, x elevado a n menos 1. Que é exatamente a regra do tombo. E agora a gente mostrou que a regra do tombo vale para todo expoente real. Tá? Lembra que a gente está falando do expoente, que é o que está escrito aqui. Certo? Para qualquer R real, vale. Aqui está mal escrito isso aqui. Se f de x igual a x a r, então, ups, o que eu fiz? Então, a f' de x é igual a r, x a r menos 1. Para qualquer que seja o expoente real. Certo? Como exemplo 3, eu vou deixar para vocês fazerem. Está feito aqui, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês derivarem a função x elevado a x. Aqui eu não posso usar a regra do tombo. Por quê? Porque o expoente não é uma constante, certo? Aqui eu pude usar a regra do tombo porque o expoente, a variável livre é x, e o expoente é uma constante real qualquer. Então, a regra do tombo vale. Mas aqui não. Aqui é a variável livre elevada à própria variável livre.
Quando isso fizer sentido, certo? Então, como é que eu derivo isso? Aí o truque está aqui, é usando o logaritmo. Tá? Então, vou deixar essas continhas para vocês visualizarem. E a expressão para derivada dessa função está aqui embaixo. Façam, tentem fazer sem olhar, só usando algumas ideias que a gente já viu nos exemplos anteriores. Mas façam, tá? E se não entenderem alguma dessas passagens aqui, me procurem, ou procurem os amigos que conseguiram, ou procurem no fórum. Mas não deixem de fazer esse exercício, tá? E também esse que vai na mesma linha do anterior. Na mesma linha do anterior. Tá? E para finalizar, mas a gente já fez também, eu calculo aqui a derivada de uma exponencial de uma base que é diferente da base E. É a base 3. Mas a gente já fez isso em sala, lembra? Eu fiz para o caso geral, y igual a elevado a x, certo? E eu usei exatamente essa dica aqui, né? Que como a exponencial é a inversa do logaritmo, então escrever 3ax é a mesma coisa que escrever E elevado a ln de 3ax. E E elevado a ln de 3x, o expoente x aqui do 3 desce multiplicando na frente do ln, e a gente tem essa expressão aqui, daí usando a regra da corrente, a gente calcula fácil essa derivada. Já foi feito em sala, mas quem não lembra, quer dizer, todos tentem fazer. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Marcelo, só uma pergunta. Você Fala. postou na questão de corrigir a nossa prova 1, né? Só que como é que a gente vai corrigir se a gente não tem a prova? Não, eu queria que vocês, porque olhando para a resolução, você vai lembrar o que você fez, né? Então, só para você ter uma estimativa, falar assim, essa aqui eu acertei, essa aqui eu acho que eu não escrevi isso tudo com todos os detalhes, eu devo ter perdido um ponto aqui, é só para você fazer uma estimativa da sua nota. É um exercício para a gente brincar, para ver se você estivesse corrigindo só com a sua lembrança, porque de fato você não tem a prova, né? Mas só com a sua lembrança do que você fez, que nota você acha que você tirou, sabendo os critérios de correção e lembrando do que você fez. Tá. Ok? Ok, então. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida mais sobre a aula, sobre essa aula aqui? Queria perguntar, Ô Marcelo, pode falar. eu queria perguntar sobre esse exercício, esse último aí. Eu precisaria, se ele é de 3, se eu escrever E de x elevado a x, ele é de 3, como elevado a x, parênteses, elevado a ln de 3. Você mantém a propriedade. Só que a ln de 3 é uma constante, não é? Isso. Então, poderia só usar a regra do tombo, ao invés de... Não, olha só, a regra do tombo, cara, a regra do tombo é para quando a variável livre é a base Sim. e o expoente é uma constante, Uhum. certo? Por isso que você não pode usar a regra do tombo aqui nesse exemplo, nem aqui nesse exercício e nem aqui. Se fosse x elevado a 3, sim, mas é 3 elevado a x. Ok? Uhum. Próximo. Professor, então eu vou derivar essa E elevado a x ln de 3, né? É, Que é a mesma coisa. isso. Beleza. É só usar a regra corrente aqui. Quer dizer, né? Escrito desse jeito, na verdade, com essa dica aqui, talvez para esse exercício fazer parte dessa aula, né? Eu não deveria ter dado essa dica, certo? Eu vou apagar essa dica, tá? Porque essa dica foi aquela que a gente fez em sala.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa dica por... vou pedir para vocês usando derivação logarítmica, certo? Quer dizer, usando truques parecidos com esse que a gente fez aqui. Pega o ln dos dois lados. Tá joia? Porque aquela dica vai levar exatamente o que você falou, a usar a regra da corrente. E não era isso, né? Isso a gente já fez em sala. Aqui a gente quer usar essa nova técnica que a gente aprendeu, que é a derivação logarítmica. Ok? Gente? Beleza. Beleza? Tudo bem, então? Mais alguma dúvida? Vou encerrar, então, a gravação.